Bom dia a todos. A gente escolheu o tema cuidados paliativos. Meu grupo é composto por mim, Isabel, pela Emanuela e pela Mariane. E agora eu vou iniciar falando o que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados principais assim que a pessoa já entra no hospital com um diagnóstico, com alguma doença degenerativa ou doença crônica. E o princípio dele é promover a qualidade de vida tanto para os pacientes que estão internados, quanto para a família. A Organização Mundial da Saúde elencou alguns princípios dos cuidados paliativos. Promover o alívio de dor e outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como algo natural da vida, não acelerar e nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, integrar também os aspectos psicológicos, que também dão suporte para a família quanto para o paciente, oferecer um suporte para auxiliar os familiares durante a doença e a abordagem multiprofissional para focar no processo de necessidade dos pacientes e também dos seus familiares. Melhorar também a qualidade de vida, influenciar positivamente, junto com as medidas que prolonguem a vida, porque quando a pessoa já entra no hospital com alguma doença, ou então em fase terminal, ela meio que fica, não tem tanta esperança na vida. Então, os cuidados paliativos, a ajuda multiprofissional nesses casos são importantes para que a pessoa tenha também as esperanças, porque esse processo também traz um processo de esperança, que é um processo que a pessoa também pensa que vai ter continuidade da vida. Então, esses profissionais são importantes para isso, para ajudar tanto no processo do adoecimento, como da dor do paciente, porque o texto também traz sobre a dor total. A dor total é aquela que todo paciente vivencia. Então, é preciso ter esse cuidado para saber que é algo que pode ser tratado, tratar também a dor, porque aqui o processo não é de curar a doença, e sim minimizar os sofrimentos que os sintomas da doença traz, porque aqui nesse caso o profissional ele é importante para auxiliar tanto a família, porque a família é um suporte principal para o paciente, tanto para dar suporte para o próprio paciente que está sofrendo, que está sentindo todos esse efeito, porque aqui no caso não é mais um cuidado para curar, sim para minimizar esse sofrimento. O psicólogo aqui é importante porque ele trabalha com a minimização do sofrimento do paciente. E aí também, em algumas pesquisas que a gente fez, a gente viu que é importante a atenção para o paciente, mas também para a família, porque também trabalhar o luto com o paciente, o luto com a família, entendendo que ali o maior sofrimento do paciente não é tanto pela doença, e sim pelas questões emocionais, trabalhar as questões emocionais, espirituais, trazendo também um conforto para ele e entender que ele, nesse momento, ele tem voz, o paciente, nesses casos, ele tem voz, ele tem a hora dele decidir quando vai continuar ou quando vai parar. E também tem a questão que o tratamento ele não é só feito no hospital, mas também a domicílio. Por exemplo, pacientes que têm fase terminal, os profissionais vão cuidar dele onde ele estiver. Também tem a questão da preocupação também não só com os sintomas, mas com a dor que o paciente está sentindo em relação ao luto, à morte, entendendo que esse paciente, nessa fase, ele está precisando de um cuidado maior. Eu sou a Emanuela e eu e as meninas, nós fizemos pesquisas fora deste artigo que a gente escolheu dentro da disciplina. A gente escolheu um artigo que ele fala sobre a questão da atuação multiprofissional em cuidados paliativos e retrata também a questão dos limites e possibilidades que esses profissionais eles têm no contexto hospitalar. Sobre a questão da assistência em cuidados paliativos, que ela pode ocorrer em diversas modalidades. Entretanto, vários fatores contribuem para que essa maior demanda ocorra no contexto hospitalar. Dentre elas, a gente pode citar que é a questão da facilidade de recursos para prestar a assistência, tanto a proximidade da equipe de saúde com os pacientes, quanto da família desses pacientes. Diante disso, a gente percebe, e tanto no decorrer das aulas que a gente teve com a professora, quanto na questão da leitura desse artigo, que
há há uma necessidade desses profissionais acolher tanto o paciente quanto a família, porque eles estão ali passando por um processo intenso e até mesmo na questão do luto, né, e preparando aquela família e acolher de fato, tanto essa família quanto amigos e os que estão envolvidos com esse paciente. E como a Isabel falou anteriormente, é dar voz, é prestar assistência intensamente mesmo, e saber que nós profissionais estamos ali não é para focar na questão biomédica, mas na questão emocional e espiritual deste paciente. Também fala sobre a questão da eutanásia, que aqui no Brasil é proibido, mas tem outros lugares que há o uso desse método, que consiste na questão de interromper e ceifar a vida desse paciente antes do tempo, com o intuito de acabar com a dor dele. Já aqui no Brasil, a gente percebe e vê que é utilizada a questão da ortotanásia, que a professora falou em sala de aula, que a morte é natural, entendeu? Por mais que aquele paciente esteja em sofrimento, esteja em estado terminal, é permitido que ele morra naturalmente, mesmo tendo prestado cuidados paliativos de forma correta com ele, tanto com a família. De assistência paliativa que ela tem aumentado intensamente aqui no Brasil, pela questão do envelhecimento progressivo da população, onde ocasiona mudanças demográficas e epidemiológicas, né? Na questão, ele cita até um dado fala que a expansão da população com idade acima de 65 anos, ela passou de 4,1% em 1991 para 7,4% em 2010, no qual estima-se que em 2020, aqui no Brasil, estará em sexto lugar no número de idosos no mundo. E por isso que há o aumento na questão do cuidado paliativo. O profissional ele tem uma competência, a intervenção no que se tange de acometer o sujeito diante do seu contato com a morte, igual eu falei, proporcionar autonomia e resolução de suas pendências, né? Dar voz a esse paciente e fazer o que de fato ele quer mesmo. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo no processo de cuidados paliativos com a família. Bom, a relação entre família e paciente ela é de extrema importância, pois ela pode interferir positivamente ou negativamente nesse processo. E o psicólogo terá como função intervir, minimizar o sofrimento desta família, deste paciente, observar quais são as crenças que podem estar interferindo neste tratamento de forma precoce. E ele deverá também buscar adaptações, estratégias adaptativas para que essa família possa lidar juntamente com esse paciente da melhor forma possível, minimizando esse sofrimento e também restabelecer emocionalmente essa família que também se encontra abalada. Agora eu vou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo juntamente com a equipe. O psicólogo ele vai atuar como mediador, facilitador da comunicação, para criar vínculos e ter uma comunicação melhor entre paciente e equipe, visto que neste processo de adoecimento os procedimentos são bastante invasivos, são bastante desconfortáveis. Todo o ambiente hospitalar ele é bastante desconfortável para o paciente, para a sua família. Então, ele vai ter como papel também de humanizar aquela equipe para minimizar o sofrimento daqueles que estão ali.